É esperado que uma mulher seja alta, magra, bem vestida, bem-sucedida, quieta, obediente, submissa. Essa mulher, ela não tem direito a explorar sua própria sexualidade, seus desejos, as suas vontades e nem correr atrás de sua independência. Normalmente é isso que dizem que uma mulher deve ser. E hoje nós vamos conversar sobre 3 livros que desafiam todas essas regras. Oi, gente! No vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí pelo título, a gente vai conversar sobre 3 livros que eu li recentemente e que cada um deles trouxe personagens femininas que eu achei muito marcantes, assim, nessas minhas primeiras leituras do ano. E aí eu vou falar com vocês, então, por ordem de leitura e o que cada uma dessas personagens tinha que me marcou e por que eu acho que elas, mesmo que algumas de maneira negativa, elas enfrentam e elas meio que quebram essas barreiras do que é esperado de uma personagem feminina. Já deixando bem claro aqui que esses livros, 2 foram escritos por homens e 1 foi escrito por uma mulher. Tanto é que os 2 que eu acho que pode ser que tenham uma caracterização negativa, mas que ainda assim fugiam um pouco do que era esperado de uma personagem feminina para aquela época, foram os 2 livros escritos por homens. Então, a gente vai se atentar aqui nesse vídeo às personagens e não aos autores, beleza? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu queria conversar com vocês, na verdade, é um conto que se chama Cló. Esse conto é do Lima Barreto, cá estou eu novamente falando sobre Lima Barreto, e eu fui convidada, né, para fazer uma live no Instagram da Regina sobre esse conto. Eu vou deixar aqui na descrição o link do perfil da Regina, que ela tá com um projeto maravilhoso para vocês ao longo do ano, né? São leituras tanto dos contos quanto dos romances de Lima Barreto, e ela me convidou para participar e eu participei com o conto Cló. O conto Cló, resumindo assim, ele conta a história de um professor que tá ali num bar, numa manhã de carnaval, e chega um amigo dele que ele sabe que é casado e na verdade nem é tão amigo assim, e o cara tá enrabixado com a filha dele e tal, e ele acha tudo aquele relacionamento muito esquisito, ele não sabe se a filha deveria se meter nesse relacionamento ou não, que acaba meio que manchando a imagem da família e tudo mais, mas ele não põe um fim nesse relacionamento, nem nessa proximidade desse doutor. Eu acho que ele era um deputado, alguma coisa assim, ele tinha um cargo importante ali na sociedade, então ele deixa esse casinho acontecer e ele encontra esse cara no bar, conversa com ele e fala: hoje à noite vai ter baile, minha esposa e minha filha vão se fantasiar, se você quiser ir lá em casa antes do baile e tal, pra ver elas, dar um oi, seria legal. O cara topa e corta, né, pra de noite. O cara chega lá, esse professor, ele chega em casa, reclama um pouco com a filha desse relacionamento com esse cara, mas fala que ele vai vir e que ele vai aparecer em casa de noite quando elas já estiverem prontas e arrumadas, e isso realmente acontece. O doutor lá, ele chega na casa de noite, e aí agora nesse final que vem a parte mais polêmica, porque a gente vai conversar um pouco sobre o racismo que o Lima Barreto aborda com a apresentação dessa personagem e por que ela sai um pouco desse estereótipo do que é esperado de uma personagem feminina, principalmente no início do século XX. Então, primeiro, vamos abordar a parte negativa, que é a parte do racismo. O que acontece nesse final do conto é que a Cló desce, né, vai se encontrar com todo mundo que tá na sala, e ela tá vestida de escrava. Então, ela é uma mulher branca que se fantasia de escrava, e ao se fantasiar de escrava, ela consegue botar pra fora toda a sua sensualidade, e ela vai dançar, sensualizar e se esfregar na frente ali de todo mundo, com esse cara que chegou na casa, que é o doutor que é casado, mas que tem uma fera ali com ela.
Essa parte a gente até conversou na live que era como se para uma mulher branca poder se expressar enquanto sensual, enquanto sexy, colocar para fora tudo aquilo que ela estava sentindo de vontade, de desejo, ela precisava de uma carapuça, né? Ela precisava de um disfarce para poder pôr esses desejos para fora, e esse disfarce acaba sendo a fantasia que ela usa, né, representando ali uma escrava, e ela até canta uma música no final, que é como se fosse uma música de carnaval e ao mesmo tempo é uma música que a mulher tá se vendendo de uma certa maneira, naquele contexto ali, no mercado de escravos, mas no contexto da história ela tá se vendendo pro doutor. Então ela tem essa peculiaridade, mas eu acho que acaba sendo, né? E Lima é incrível em fazer isso. Ele tá ali jogando na cara o quanto que a sociedade ela é hipócrita e o quanto que ela vai usar de artifícios racistas para poder, não sei, se expressar. E a Cló acaba sendo, então, aquela mulher que, por ser branca na história, precisa se tornar negra, isso entre várias aspas, para poder expressar o seu desejo e a sua sexualidade. Isso é negativo, isso é ruim? Sim. Mas, no final do dia, ela faz o que ela quer. No final do dia, ela quer se esfregar no doutor, então ela se esfrega no doutor, mesmo quebrando com a expectativa de um comportamento que é esperado, né, de uma mulher branca naquela sociedade ali brasileira do começo do século XX, que é onde a história se passa. Então eu acho que o Lima conseguiu juntar uma personagem feminina que tá tentando de qualquer maneira, e a maneira que ela encontra, né, é através dessa personificação que é negativa, mas ao mesmo tempo ela vai encontrar um jeito de se comportar e de se portar do jeito que ela quiser e alcançar ali o objetivo dela, que é chamar atenção, que é ser desejada, né, pelo doutor, e ela consegue. Então eu acho que Cló é polêmica, Cló é racista, dentro daquele contexto que a gente tem dentro da história, mas Cló é uma mulher que faz o que ela quer. A próxima personagem que a gente vai conversar é a Aurélia. Ela é a personagem principal da história Senhora, do autor José de Alencar. Eu descobri algumas coisas recentemente sobre esse autor, coisas polêmicas no curso que eu estou fazendo sobre, né, a representação das pessoas negras na literatura brasileira. Eu descobri algumas coisas sobre o José, a questão dele ter sido um dos defensores da escravidão no Brasil e tudo mais. Não vou entrar nesse critério agora. Assim que eu terminar o curso, eu quero fazer um vídeo completão sobre quais foram os livros que eu li durante o curso, quais foram as minhas conclusões durante o curso, as coisas que eu aprendi, as máscaras que caíram de alguns autores ao longo desse curso. Então, não vou falar sobre isso agora. Vou falar só sobre o livro e sobre a Aurélia, porque esse foi o livro que a gente leu mês passado pro clube do Clássicos Não Mordem, né? A gente fez a votação e a senhora ganhou. E a Aurélia, ela é uma personagem que também foge, né, desse estereótipo de donzela até um certo ponto, porque no final a gente tem algumas coisas que são um pouco polêmicas em relação a ela também, do tipo do comportamento e tal. Ela não consegue ser firme por tanto tempo assim, mas enfim. E para quem não conhece, né, eu acho pouco provável, porque provavelmente eu acho que todo mundo teve que ler Senhora na escola, mas vamos lá. Então, Senhora conta a história da Aurélia e do Fernando. E a Aurélia, ela herda muito dinheiro de um avô e se torna rica depois de ter sido pobre por muito tempo. E quando ela fica rica, ela decide comprar o Fernando. Então ela compra o casamento dela, oferece 100 mil contos de réis, eu não lembro qual que é a moeda, mas é um dinheirão assim que ela oferece como dote para que o Fernando aceite casar com ela.
E aí a gente começa a história desse jeito, então é essa mulher que vai pagar e vai bancar esse marido e que vai mostrar pra ele que quando ele, tipo, porque a gente não sabe, né? Mas depois a gente vai conhecer o passado desses personagens e ela foi meio que abandonada por ele quando ela era pobre, quando ele recebeu a possibilidade de se casar por um dote de 30 mil. E aí ela decide pagar o dote de 100 mil depois que ela fica rica. E esse casamento que ele tinha se comprometido é cancelado. E ele aceita casar com a mulher que está oferecendo o dote de 100 mil sem saber quem é ela. E ele só descobre ali quase no dia do próprio casamento, assim, quem foi que pagou e quem era a mulher misteriosa que estava querendo pagar 100 mil pelo dote, né, para poder casar com ele. Então ela faz esse jogo com ele, ela compra ele, ela deixa muito claro isso na primeira noite deles depois de casado. É um quebra-pau danado, é bem dramático esse livro, é bem romantismo, assim, tipo, pesado. Me incomodou em algumas partes, mas eu acho que o fato de você ter tido uma personagem dessa, então ela é uma mulher, ela é sozinha, ela mora com, tipo, ela mora com uma governanta, ela não recebe ordem de ninguém, ela tem o próprio dinheiro dela, ela compra o marido dela e que se foda, sabe assim? E ela mantém as aparências na sociedade e ela entende que a sociedade só a admira e a tem em boa imagem porque ela é rica, porque quando ela era uma fodida ninguém tava nem aí. Então ela é uma personagem com muita grana, que faz o que quer com essa grana dela, inclusive comprar o marido. E mesmo que você tenha esse exagero, essa coisa exacerbada do romantismo, e claro que depois a coisa vai meio que se desenrolando para que aconteça um final feliz e para que ganhe o amor e não essa dureza dela e tal. Você tem ali no começo daquele livro uma personagem muito forte. Ao longo da história, o José de Alencar ele vai fazendo algumas descrições sobre o que é esperado de uma mulher, o que é esperado do comportamento de uma mulher, o porquê que ela se comporta daquele jeito, o porquê não. Algumas observações são um pouco machistas e, é claro, eu tô olhando para Aurélia com o meu olhar de, né, 2021. Então, eu não sei como que essa personagem foi recebida naquela época e talvez até essas justificativas que ele vai colocando ao longo do livro para falar, ela se comporta desse jeito, não desse jeito, por causa disso, talvez tivesse sido uma forma dele de meio que tipo, sabe, acalmar as pessoas que ficassem, meu Deus, que personagem é essa, tal. Então, eu até entendo um pouco, não passo pano, eu só tô falando que eu entendo, porque a gente tem que levar em consideração o contexto histórico em que a obra foi escrita, né? Então, por conta disso, eu entendo, mas também não acho que deva ser uma coisa que deva ser reforçada. Então, eu olhando para a Aurélia, da mesma forma como eu olho para a Cló, com os meus olhos de 2021, eu vejo nela sim uma mulher que sabe o que quer, uma mulher com objetivos e uma mulher com grana e que não tá nem aí e tipo, gosto muito dela. Gostei da Aurélia, até a primeira e a segunda parte do livro são as partes que eu mais gostei, a terceira e a quarta não. Então na primeira e na segunda parte do livro eu gosto muito da personagem Aurélia, depois dá uma caída, mas eu acho que por ser um clássico da literatura brasileira e que a gente teve que ler na escola e provavelmente não gostou, é uma boa dar uma segunda chance. Não, continua não sendo um dos meus livros favoritos da literatura brasileira, mas eu acho que sim, a Aurélia é uma personagem forte e ela é uma mulher decidida, pelo menos na primeira e na segunda parte do livro. Então fica aí a minha recomendação de Aurélia, de senhora, né? Com a personagem Aurélia. E a minha última recomendação, ela é de longe. Eu acho que ela se tornou, junto com Capitu, que também é outra, essa personagem se tornou uma das personagens femininas preferidas da minha vida. E ela é Lady Susan. Gente, esse livro é da Jane Austen. É
um livro bem da fase, assim, é bem do comecinho da carreira da Jane Austen. Nem chega a ser um livro, é como se fosse uma novela. E essa história é construída de maneira epistolar. Então são cartas que são trocadas entre os personagens e a gente vai sabendo o que está acontecendo por conta dessas cartas. E eu ouvi o audiobook no Scribd. E é maravilhoso, porque cada personagem é um ator e tem musiquinhas da era, tipo, sabe, do século XIX, no começo de cada capítulo. Então, foi uma experiência de audiolivro muito, muito legal. Eu aconselho todo mundo, tipo, quem puder, dê a chance para audiobook, principalmente para quem tá querendo treinar o inglês e tudo mais. Eu não procuro livros em português no Script, só livros em inglês. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você fizer o seu cadastro por esse link, você ganha, eu acho que 1 ou 2 meses de graça. Então, vale para poder experimentar e testar. Então, o link tá aqui embaixo, na descrição. E eu peguei Lady Susan, assim, tipo, vai ser mais um livrinho, mais um livro de Jane Austen, normal, já gosto muito dela. Mas, assim, vai ser mais uma daquelas histórias dela e eu me surpreendi demais. Lady Susan é uma grande safada e eu a amo por isso. Todo lugar, toda vez que eu tenho que falar de Lady Susan, eu falo isso. Gente, Lady Susan é uma grande safada. E ela é incrível exatamente por conta disso. E... Gente, eu adoro Lady Susan. Eu não consigo nem falar dessa história. Vamos lá. Então... Nessa novela, nesse romance epistolar pequeno, a gente vai acompanhando a história, então, de Susan, que é uma viúva de mais de 30 anos e que foi expulsa da última casa que ela estava hospedada porque ela estava tendo um caso com o marido da casa. Ela tem uma filha e ela odeia a filha dela, ela acha a filha dela a coisa mais sem graça e ela quer de qualquer jeito fazer com que a filha se case para que pare de encher o saco. Ela enfia a criança... Ela enfia essa filha dela numa escola e aí ela vai ficar com o irmão e a cunhada. E aí a cunhada vai contando, gente, eu odeio essa mulher não tem escrúpulos, não sei o quê. E aí chega o irmão, gente, juro, é um novelão. Aí chega o irmão dessa cunhada e a Lady Susan fica, talvez eu queira ele. E aí depois a filha dela tenta fugir da escola, chega também nessa casa. Também quer o irmão da cunhada. Olha, eu juro pra vocês, eu me diverti tanto, eu ri tanto, eu não esperava rir tanto de uma história da Jane Austen como eu ri com Lady Susan. E eu não esperava encontrar uma personagem, tipo... Porque a Lizzie, de Orgulho e Preconceito, já é uma personagem super forte, já é uma mulher também maravilhosa. Eu também adoro muito, muito, muito. Também tá lá no meu hall de melhores personagens femininas junto com Capitu. Mas Lady Susan, ela chegou, assim, empurrando todo mundo, sentando na... Tipo assim, sai da frente que eu cheguei, não falem comigo, eu sou foda. Tipo... Ela é insuportavelmente incrível. E ela não tá nem aí. Ela escreve pra uma amiga dela, que ela fala assim, ela não tá nem aí pro que estão falando dela, pro que acham dela, pros julgamentos que ela sofre, porque ela é muito julgada. Ela é muito julgada. Você vê, e esse julgamento vem principalmente das outras personagens femininas em relação a ela. Então ela é muito julgada por ter esse comportamento de coquete, por ter esse comportamento promíscuo, de não ser uma boa influência. Então, quando tem a possibilidade de talvez ela se tornar a esposa do irmão do irmão da cunhada, assim, é uma revolução. E a cunhada escreve pra mãe pedindo, pelo amor de Deus, tira o meu irmão daqui, porque essa mulher tá enfeitiçando ele, não sei o quê. E é muito bom. E aí eu descobri que tem um filme. Eu achei por uns esquema aí legal, eu quero assistir, mas eu acho que nada vai se comparar à experiência de leitura desse livro. E como Lady Susan é um exemplo, assim, não tô falando pra gente ser uma grande safada, mas eu adoro o fato de que ela é uma grande safada, ela sabe que ela é uma grande safada, ela não tá nem aí que você não gosta dela porque ela é uma grande safada. Então, Lady Susan é maravilhosa. Lady Susan é uma personagem, assim,
impecável. Eu acho que de todas essas três personagens que eu comentei com vocês, os outros livros, ela com certeza disparada é a de maior destaque, é a que eu não consigo trazer nenhum ponto negativo, porque de novo ela foi escrita, né, por uma mulher, então acho que também você tinha ali um cuidado muito maior em como fazer essa personagem ficar tipo redondinha e tal. Então, gente, sério, sério, se você tinha medo de ler Jane Austen, se você leu alguma coisa dela e não gostou porque achou enfadonho e tal, tenta ler de Susan. Por favor, o audiobook tem 2 horinhas, caso você vá ouvir lá no script. Ou você pode pegar também, ele é fininho. Tem no Kindle, eu não sei se tem no Kindle Unlimited, mas com certeza tem no Kindle e ele é bem baratinho porque ele é curtinho. Então eu aconselho demais Lady Susan, maravilhosa, grande safada. E essa história, tipo, já entrou pra um dos favoritos do ano, assim, mesmo sendo super curtinha, é maravilhosa. Então, são essas minhas indicações. Eu espero que vocês tenham gostado e procurem, né, esses livros, caso vocês não tenham lidos, porque todos são clássicos, né? Todos são mais antigos aí, foram os 3 que eu li. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas personagens e a gente se vê no próximo.